Com grandes áreas de produção de grãos no sul do Maranhão, aumenta também a produção de corretivo de solo, o calcário utilizado para corrigir a acidez do solo. O programa Balsas Rural visitou a indústria Serracal e acompanhou de perto o processo de produção. Veja essa reportagem. Depois de colher a principal safra e a safrinha de milho, a maioria dos produtores brasileiros já estão com as máquinas prontas para começar o novo plantio da safra 22-23. Mas para que a produção seja de alta produtividade, é necessário uma série de cuidados com o preparo do solo, principalmente para que a terra esteja nas melhores condições de receber as novas sementes. Na região sul do Maranhão, encerrou no último dia 30 de setembro o vazio sanitário da soja. E foi nesse período que os produtores aproveitaram para deixar a terra no ponto certo de plantio, que tem início na segunda quinzena de outubro. Muitas dessas operações agrícolas são realizadas na fazenda na recuperação do solo antes do plantio da cultura. E a utilização de calcário para a correção da acidez é uma das técnicas mais conhecidas e recomendadas. O calcário é proveniente de uma rocha sedimentar composta principalmente por carbonato de cálcio e age como neutralizador da acidez do solo. A produção do programa Balsas Rural percorreu cerca de 60 quilômetros até essa indústria, localizada entre os municípios de Balsas, Sambaíba e São Raimundo das Mangabeiras, para acompanhar de perto a extração desse produto. A indústria é considerada pequena, porém produz cerca de 200 mil toneladas por ano. Como o período de aplicação é somente entre safra, o período de produção vai de abril a setembro. No pico da produção, são produzidas cerca de 30 mil toneladas mês. A indústria de corretivo agrícola Serracal funciona comercialmente desde 2018. Antes, a produção era somente para o consumo interno da fazenda Agroserra. Trabalhando com planejamento anual, de acordo com a demanda, a indústria abastece toda a região sul do estado. A extração do calcário tem todo um protocolo a ser seguido, respeitando a legislação ambiental. E tudo começa na jazida de produção. A gente inicia com a pesquisa de início de solo, e depois a gente faz uma pesquisa aprofundada para poder descobrir os teores do calcário. E aí, a partir da pesquisa, a gente inicia um processo de limpeza, que seria tirar o estéreo de cima, para depois pegar o minério, no caso o calcário. O calcário, além da finalidade corretiva do solo, há inúmeras outras utilidades. Ele hoje é usado como corretivo agrícola, é usado em creme dental, é usado em tinta, é usado em argamassa e no cimento. A extração acontece de várias maneiras. A gente usa máquinas e caminhões para tirar o estéreo e depois a gente usa a perfuratriz para fazer a furação e em seguida a detona. E depois volta com a máquina e os caminhões para fazer a retirada. Além do rompimento de rocha por explosivo, nessa outra jazida, o método de extração é mecânico. O nosso material, a nossa geologia, ela favoreceu que nossa pedreira tenha dois tipos de materiais, que é o material mais rochoso e o material mais friável. Esse material que nós estamos extraindo nessa pedreira aqui, que chama roncato, é um material mais friável, digamos assim, ele não tem dureza. Ele é facilmente extraído. Por ela possuir essa característica, fica muito mais fácil e muito mais barato a gente utilizar o método mecânico. Feito esse processo de lavragem, o material retirado é carregado em caminhões caçambas para o pátio da fazenda. Então nós temos que mandar ele para o pátio e fazer esse processo de secagem. Lá em cima a gente possui mais máquinas, mais 3 carregadeiras fazendo esse processo de secagem 24 horas por dia. A nossa pedreira roda 10 horas por dia, não roda 24 horas, mas a nosso pátio, a nossa indústria roda 24 horas por dia. De acordo com o engenheiro da mina, toda a área lavrada é recuperada no término do processo, respeitando as orientações legais das leis ambientais. A gente já tem algumas áreas que a gente já recuperou, já plantou mudas, já estão bastante grandes.
E é isso, a gente vai lavrando e recuperando a área, que a gente tem uma consciência ambiental de fazer isso. Isso com frutos típicos do Cerrado mesmo. Isso, exatamente, são plantas típicas do Cerrado, a gente planta as mudas e planta as mudas daqui do Cerrado mesmo. Depois de extraído da mina, o material poroso é esparramado no pátio da indústria, onde passará pelo processo de secagem. Nesse processo, passará entre 24 a 72 horas. Faz esse processo de espalhar, juntar, para ele secar. Ele passa cerca de 2 dias no sol, dependendo do material passa menos um pouco, e ele vai seco para a indústria. Se a gente manda ele úmido, a gente produz, só que a gente produz com menos capacidade. Quanto mais seco, maior a produção que a gente tem com ele. Todo o material extraído para a secagem passa pelo processo de pesagem. Hoje a gente tem um controle muito grande sobre esse material. Tudo que sai da mina é pesado e tudo que sai do pátio para a indústria também é pesado. Isso facilita muito a nossa vida, porque como a gente cuba essas áreas, a gente tem uma cubagem de quanto a gente vai extrair, a gente faz a contraprova com essas pesagens. Então todo caminhão, quando entra no pátio, é pesado, e todo caminhão, quando sai do pátio, também é pesado. Então a gente tem um controle de estoque muito grande hoje na Serra Cal. Feito esse processo, o material é levado para a indústria de beneficiamento. O primeiro passo é a britagem. Aqui, como as nossas rochas são detonadas, então elas vêm detonadas em tamanhos irregulares. Então a gente tem que minimizar a bitola dela, né, para que elas consigam atender a demanda de moagem no moinho, que não pode ser uma rocha muito grande para cair dentro do moinho, né? Então ele vem, a britagem faz a moagem, reduz até umas 3 ou 4 polegadas. Feito isso, o material britado percorre essa esteira de aproximadamente 25 metros para a britagem secundária. Tem uma esteira de 25 metros que alimenta a peneira e, consequentemente, passando pela peneira ou a rebritagem, né? Da rebritagem ele vai diminuir mais um pouquinho a rocha, ele vai ficar em torno de 2 polegadas, 38 milímetros, 2 polegadas no máximo, que é a rocha ideal para o nosso moinho absorver e fazer o produto final. Depois dessa etapa, a finalização do produto é realizada no moinho. Vimos o processo da rebritagem. Depois de rebritado, ele alimenta os silos que vai para os moinhos. Os moinhos, o sistema de moagem deles é através de grelhas e martelos, é por impacto, né? Então nós temos lá grelhas com 1.5, 1.8, 2 milímetros de abertura. Esses martelos em alta velocidade, 1750 RPM na velocidade do motor, ele vai impactando a rocha e ela vai virando o pó, né? Então a gente trabalha bastante isso para ter um controle da granulometria também, né? Então a gente tem essas grelhas bem fininhas. O resultado final é esse pó fino, responsável pela valorização do solo. O objetivo final, Jota, é a gente fazer um pó fino, com boa qualidade, com bom teor de cálcio e magnésio, que atenda a necessidade do agricultor na correção do solo, né? Para que ele tenha um bom desempenho na lavoura. Quanto mais fino o calcário, mais rápida é a reatividade dele. Então, o nosso calcário aqui em torno de 78% a 80%, ele já é fininho e dentro de 30 dias ele já está reagindo no solo, né? De acordo com o gerente, o produto só sai da indústria após os testes de qualidade realizados em laboratório. Só lembrando, Jota, que não é simplesmente vem a rocha do pátio, fazer essa comissão, fazer a diminuição de bitola até chegar ao pó. Antes disso, a gente tem todo um critério para a questão de controle de qualidade. Então, o calcário em si, para ele ser útil, aproveitável para o cliente, ele tem que ter um bom teor de cálcio e um bom teor de magnésio, que é o que interessa, né, para fazer a correção do solo. Então, nós trabalhamos muito a qualidade, não é todo material que a gente traz da jazida, faz esses processos do pátio, britagem e moagem. Então, a gente tem um critério muito rigoroso nesse sentido, tanto é que nós temos um laboratório aqui dentro da planta, dentro da indústria, um técnico responsável para fazer esse controle de qualidade, para que a gente tenha a nossa garantia de produto a ser entregue para o cliente bem alinhada, bem acertada, sem variações. Gardiane Guedes é a gerente administrativa da empresa. De acordo com ela, a empresa Serra Cal é responsável pelo abastecimento da região sul do Maranhão. Hoje ela está mais aqui na região Balsas e vizinhas, e abastece todos aqueles produtores de soja, milho, mandioca, cana-de-açúcar, hortas e até pastagem. A indústria mantém na ativa cerca de 40 trabalhadores diretos e vários indiretamente. No período de pico, saem daqui todos os dias vários caminhões carregados. Para isso, é necessário um controle de fluxo na entrada do complexo produtivo. Como vocês puderam observar, desde o início, né, da extração, produção
e até o final é um processo bem minucioso, acompanhado com profissionais, seguindo a parte legal, com órgãos ambiental, agência de mineração. Então tem todo esse cuidado que a empresa tem junto aos órgãos, né? É importante. Agora um detalhe que a gente observou aqui, a empregabilidade são colaboradores da própria região. Sim, aqui a região é grande e boa parte, digo que a metade dos nossos colaboradores são da região, assim, fazendo um emprego direto e indireto.